De Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão. Realidade. Nós vivemos numa realidade que ela pode ser mensurada pelos nossos sentidos. Aquilo que você olha, aquilo que você cheira, aquilo que te é palatável, aquilo que você ouve. Isso é realidade. É por conta dela que nós entendemos que nós estamos vivos. Por causa dela que nós entendemos que existem outras pessoas, que existe motivação. É interessante que por conta dessa pandemia algumas pessoas perderam o paladar. E é interessante que daí você não consegue mais comer. Não sei se você passou por isso, né? Mas se você perde o paladar, parece que a comida perde a razão. Parece que ela perde o gosto, parece que não tem aquela intenção de você comer e o sabor já não é mais a mesma coisa. Nessa pandemia também nós descobrimos uma outra realidade, que é o que nós chamamos de realidade virtual. E aí foi interessante, eu pelo menos estou saindo dessa pandemia com essa percepção, que a realidade virtual, ela não substitui o real. A realidade virtual, ela é muito boa. Você pode assistir várias lives, você pode conversar com pessoas do outro lado do mundo, mas nada substitui o toque, nada substitui o abraço, nada substitui nós estarmos juntos celebrando ao Senhor. Por isso que quem assiste normalmente o culto em casa, eu sempre falo isso, você está assistindo o culto, você não está cultuando, porque culto é quando os filhos de Deus se reúnem para celebrar. E aqui eu não estou sendo vintage, eu não estou olhando como alguém que já é mais velho, dizendo que essa geração não sabe o que é real. É porque é a verdade. Aquilo que é virtual não chega perto daquilo que é real. Por mais que você tente fazer igual, por mais que você tente imitar, não é a mesma coisa. Só que para mim e para você, como seres humanos, tem uma outra realidade que às vezes a gente não para prestar atenção, que é a nossa realidade espiritual. Nós somos seres espirituais. Se você volta em Gênesis, você vê Deus criando o homem e do pó da terra sai a massa. Mas o Espírito do Senhor é soprado na narina de Adão. Nós temos algo de Deus em nós. Só que nós nos preocupamos com a nossa realidade, né, de estarmos apresentáveis, cheirosinhos, bonitinhos para conviver uns com os outros. Nós queremos mudar a nossa realidade virtual. Você compra um celular novo. Não sei se você sabe, mas o número de cirurgias plásticas no nariz aumentou na pandemia. Sabe por quê? As pessoas começaram a se ver na tela e começaram a descobrir que elas não são tão bonitas assim e que o nariz é grande. Então a gente também muda na nossa realidade virtual. Porém, a gente cuida muito pouco da nossa realidade espiritual. Nessa noite eu quero conversar com você sobre algumas bases da nossa realidade espiritual, que estão lá na primeira carta de João. Então abre aí a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 11. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas do pecado de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele e está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que vive nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhe escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. A vocês também a demonstrei. E vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha.
Se alguém afirma, eu estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, porque a escuridão o cegou. Quando você lê essa carta, você descobre que essa perícope, ou seja, essa parte do texto, começa em 1 João capítulo 1, verso 5. Quando então João começa a fazer algumas afirmações. Ele faz algumas afirmações do verso 5 até o final do primeiro capítulo. Convido você a ler na sua casa depois. E aí, por isso que ele começa aqui, diante disso, por causa disso, daí ele discorre o texto que nós acabamos de ler. E depois em casa você também pode ler até o final, porque vai até o verso 15. Verso 12, 13, 14 e 15, João faz como se fosse uma poesia, uma maneira mais lúdica de escrever, quando ele fala sobre filhos, quando ele fala sobre jovens, quando ele fala sobre pais, e ele começa a fazer a aplicação dessa mensagem. Essa carta é escrita por João, acabei de falar sobre isso, mas ela é escrita no período final da vida de João. Nós não sabemos com exatidão qual foi o último ano que João sobreviveu, ou desculpe, que ele viveu, mas nós sabemos que ele está lá no final já do primeiro século. As cartas são escritas um pouco antes dele ir para a ilha de Patmos. Provavelmente uns 10 anos, ali do ano 85 até o ano 95, ele escreve as 3 cartas. E aqui ele está escrevendo para alguma igreja. Nós não sabemos qual é a igreja. Nós não sabemos quem eram os primeiros leitores de João. Mas nós sabemos que ele está escrevendo para que essa igreja desenvolva na fé. E no ponto que nós chegamos, ele começa a nos ensinar algumas verdades sobre a nossa vida espiritual. Se nós andamos com Deus, se nós não pecamos, se nós amamos o próximo, como nós devemos nos portar como igreja, como nós devemos nos portar como discípulos do Senhor Jesus. E preste atenção, se João escreveu no ano 85, fazia mais ou menos 50 anos que Jesus havia morrido, ressuscitado e sido levado aos céus. Ainda estávamos vivendo a igreja primitiva. E já nesse período, a igreja havia se perdido. Já nesse curto período de tempo, a igreja já tinha deixado de lado processos que ela não deveria ter deixado. E aí nós vamos conversar sobre eles nessa noite. Primeira verdade que eu quero que você guarde. A vontade de Deus para você é que você não peque. Olha aí para o texto, verso 1. Não é isso que João fala? Não é isso que João fala? Olha para o texto aí. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Qual a dúvida que está no texto? Qual a dúvida que você tem no texto? Tem alguma exceção? É aberta alguma regra? É vontade do apóstolo João? É vontade do pastor Rodrigo? Não. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente não peque. E aqui João, quando ele usa a expressão de pecado, ele está falando de uma confrontação direta à vontade de Deus. E eu e você precisamos lembrar disso. Quando ele está falando sobre o pecado, ele está falando quando nós confrontamos diretamente os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Então é um mandamento. Não tem possibilidade de você viver em pecado e você viver diante de Deus. Não tem possibilidade de você amar o pecado, amar o mundo e amar a Deus. Depois João, lá no capítulo final, a partir do verso 16, ele começa a falar sobre a concupiscência, a cobiça dos nossos olhos, a cobiça, a concupiscência da nossa geração. E demonstrar que nós fomos chamados para viver em santidade. Santidade. Guardou isso? Não tem dúvida. Você não deve pecar. Mas assim como a igreja primitiva, nós pecamos. E é interessante que João começa a escrever a carta e ele sabe que a igreja peca. Aliás, ele é pecador. Assim como Paulo, ele sabe que ele era pecador. E aí ele começa a nos apresentar a nossa relação com Deus diante do pecado. Como eu e você devemos viver diante da nossa vida de pecado. Porque existe um processo muito pesado acontecendo espiritualmente cada vez que eu e você pecamos. Existe um processo espiritual pesado acontecendo cada vez que eu e você deflagramos a glória de Deus. Cada vez que eu e você dizemos que nós não queremos viver na vontade de Deus. Enquanto eu estava pensando sobre esse sermão, eu fiquei pensando em algo. Se cada vez que você pecasse, você levasse um beliscão, você ia continuar pecando?
Depende de quem dá o beliscão. Lá em casa os guris recebem peteleco. E mão de músico, dedo de músico é pesado, cara. Dói. Sei que dói mais que um beliscão. Imagina que cada vez que você pecasse, você levasse um peteleco do lado da orelha. Você ia pecar? Ou não? É interessante porque nós pecamos. Porque a consequência do nosso pecado está distante de nós. A consequência direta da nossa ação pecaminosa está distante de nós. E como bons brasileiros, a gente vai empurrando com a barriga. Quando o problema surgir, eu resolvo. Quando Deus me cobrar, eu respondo. Quando Deus vier trazer alguma coisa a respeito do meu pecado, eu falo. Só que não é assim. Há um senso contínuo no texto. Quando o apóstolo João nos fala a respeito de Cristo Jesus. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Se você está com uma versão mais antiga, está falando a respeito de um intercessor. Depois João vai usar o exemplo de alguém que se oferece como sacrifício pelo nosso perdão. Se você tem uma versão mais antiga, fala sobre propiciação. E é sobre esses termos que eu quero falar com você agora. Qual é a relação direta do nosso pecado? O que acontece quando nós pecamos? A ira de Deus é apresentada a nós. Todas as vezes que o homem é desobediente, todas as vezes que a humanidade é desobediente, a ira de Deus ela é apresentada a nós. Nós éramos merecedores da ira de Deus. E quando nós pecamos, se pecamos, como João fala, ele fala assim, primeira coisa que vocês precisam guardar, que tem alguém intercedendo por vocês lá no Pai. Tem um advogado lá falando diante de Deus sobre os seus pecados. É como se Jesus, quando Deus se levantasse para destruir a humanidade, ele se coloca no meio. Espera aí um pouquinho. Vamos trocar uma ideia aqui. Vamos conversar sobre o Rodrigo. Vamos conversar sobre o presbítero Jaime. Sobre o presbítero Nico. Tem algumas coisas que eu quero falar com você. E é só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus. Nós somos uma geração que tem sido ensinada a dialogar. Pelo menos a viver os opostos. Você é azul ou você é vermelho. Você é preto ou você é branco. Você é homem ou você é mulher. E aí você debate. Só que nesse debate com Deus você iria perder, meu irmão. Não adianta você tentar se levantar em toda a sua glória e dizer, Deus, para aí um pouquinho. Eu quero trocar uma ideia com você. Não tem como. Jesus precisou fazer isso por mim e por você. E ele faz isso por causa da cruz. Ele chega diante de Deus e mostra a cruz para Deus. Ele chega diante de Deus com a autoridade que ele recebeu, como Mateus 28 fala. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é quem pode conversar e dialogar com Deus a respeito da igreja. Jesus, ele é a propiciação. Jesus, além de dialogar e argumentar diante de Deus por causa da cruz, para que eu e você não recebamos a ira de Deus, ele também se coloca entre a ira de Deus e nós. A ideia de propiciação, você pode voltar lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos ensina que propiciação era o cordeiro que era oferecido a Deus por conta do pecado de Israel. João está nos lembrando que quando nós pecamos, além de alguém argumentar, além de alguém falar a respeito de nós diante daquele que pode nos executar, ele se oferece para ser executado no nosso lugar. Ele é a propiciação, é Ele que é o cordeiro que é oferecido por mim e por você, para que diante de Deus, a ira de Deus seja aplacada. E é somente Cristo Jesus que pode fazer isso. Então a gente precisa quebrar na nossa mente a ideia de que eu posso oferecer algo para Deus, alguma obra para o Senhor, alguma coisa que vai fazer Deus mudar de ideia. Não vai. Porque nós vamos sempre estar sujos diante de Deus. Nós sempre vamos ser pecadores diante de Deus. E João termina então o verso 2 falando a respeito desse Jesus. Falando que esse Jesus que intercede por nós quando nós pecamos, que é a propiciação pelos nossos pecados, ele é Jesus Cristo, o justo. E aí parece só uma figura de linguagem.
mas não é. Quando ele usa a expressão Cristo aqui, ele está nos lembrando que ele era o Messias prometido de Deus para mim e para você. Quando todo o Antigo Testamento começa a nos apresentar que não há mais esperança para a humanidade, os profetas começam a se levantar desde o Éden dizendo, olha, vai vir um homem um dia que vai pagar esse preço. João então aponta que aquele Jesus que viveu 50 anos antes lá, ele era o Messias. Ele era o prometido de Deus para pagar pelos nossos pecados. E não somente pagar nossos pecados, mas João usa a expressão de justo. Porque é o sangue de Cristo Jesus que nos justifica diante de Deus. A primeira ideia que você precisa guardar nessa noite é que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente não vive em pecado, meu irmão. É essa a vontade de Deus. E a nossa geração precisa entender isso. A gente vai pecar? Vai. A gente vai falhar? Vai. Mas não é a vontade de Deus para nós. Porque todas as vezes que nós pecamos, Jesus precisa interceder diante do Pai. Jesus precisa se colocar para aplacar a ira de Deus. E isso demonstra que nós não o conhecemos. Que nós não queremos nos relacionar com Ele. A primeira verdade que você precisa guardar nessa noite é que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente não peque. Segunda verdade dentro da nossa realidade espiritual que eu quero que você guarde, a vontade de Deus para nós é um relacionamento. Deus deseja ter um relacionamento conosco. Verso 3 ao verso 6. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele e que está sendo aperfeiçoado na sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma permanecer nele deve viver como ele viveu. O desejo de Deus para nós é de não pecar, mas o desejo de Deus para a nossa vida é ter um relacionamento conosco, como igreja. A ideia da palavra conhecer aqui no grego sugere sempre intimidade. Deus, ele está diante do seu trono, julgando a humanidade. Jesus Cristo intercede por nós e agora, além de não sermos culpados, Deus quer ter um relacionamento conosco. Essa é a vontade dele. E não qualquer relacionamento. Um relacionamento pautado pela verdade. Um relacionamento sincero. Um relacionamento que sugere onde eu e você vamos rasgar o nosso coração. Vamos abrir a nossa vida. E dizer, Deus, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas eu quero falar isso para o Senhor. Eu peco nisso, eu sou bom naquilo, eu faço aquilo outro. É um relacionamento de intimidade, para que a gente possa conhecer Ele. E aí o apóstolo João nos ensina como nós definimos isso. Que aqueles que conhecem o Pai, eles obedecem o seu mandamento. Aqueles que conhecem a Deus, obedecem os seus mandamentos. O conhecimento, então, advém da obediência e não do discurso, como está no verso 3. Como a nossa geração é boa de discurso, né? Eu vejo as redes sociais. Tem muita gente que escreve muito bem. Mas o Evangelho ele não foi feito para ser escrito. O Evangelho ele foi feito para ser vivido. Então não adianta você falar que conhece a Deus, se você não cumpre os mandamentos que Ele te mandou obedecer. Não adianta você dizer que você é discípulo de Jesus, se na hora de você obedecer os mandamentos você não obedece. Olha como João pega pesado. Eu queria aprender a ser como João. Ele chama a igreja de filhinhos. A ideia que eu tenho quando alguém me chama de filhinho é que está me pegando no colo para fazer cafuné. Né? E ele fala, filhinhos, vocês são mentirosos. É o legítimo dar o tapa e assopra depois. Né? Nesse caso, ele assopra primeiro para depois dar o tapa. João nos ensina que o conhecimento de Deus vai nos levar a uma prática de vida. E não a uma boa teologia, mas a uma prática de vida. Por isso que quando o gadareno quer seguir Jesus, Jesus o manda para aqueles que são seus. Não passou por seminário, não passou por escola bíblica, não passou por lugar nenhum, mas conheceu Jesus. E isso era suficiente para que ele pregasse Jesus.
A grande questão de nós falarmos muito pouco a respeito de Jesus na nossa geração é porque nós não vivemos. Para pensar, prestar atenção comigo. Qual foi a última história que você tem para contar a respeito de Jesus na sua vida? Na sua vida. Eu gosto muito quando o pastor Rodrigo conta as suas histórias, mas as minhas histórias são minhas. Eu acho linda a história do Simon, mas a história do Simon é dele. Eu acho muito legal as histórias que o Hernandes conta, mas a história é dele. Eu acho fenomenal quando o Nicodemos conta o testemunho de vida e de cura que houve, mas a história é dele. Até quando a sua fé vai ser baseada na história dos outros e não na sua? Deus quer ter um relacionamento com a igreja, com todos aqueles a quem Ele comprou com o precioso sangue. Só que para você ter as suas histórias, você precisa começar a viver em obediência e não só em discurso. As palavras são muito bonitas. Elas não voltam como a palavra de Deus nos ensina. Agora o exemplo escancara diante das pessoas quem nós somos. Segunda ideia dentro desse ponto é que a obediência advém de andar como Jesus andou. Olha o que o João fala. Ele fala que se nós o conhecemos, se nós o amamos, nós vamos obedecer os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos é andar como Jesus andou. Vou dizer de novo para você entender. João ensina que se nós o conhecemos e nós o amamos, nós obedecemos os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos é andar como Jesus andou. Como Jesus andou. Volta algumas semanas atrás, veja a pregação de Filipenses capítulo 2. É um bom começo. Se esvaziar da sua glória humana para viver como Jesus andou. Preste atenção nessa carta que nós estamos expondo nessa noite. João fala do relacionamento dele com Jesus. Os nossos olhos viram, os nossos ouvidos o ouviram, as nossas mãos o apalparam. Ele é real. Qual é o Jesus que você tem servido, meu irmão? Olha como isso é impregnado na história de João. Nós achamos que João foi o criador da expressão filhinhos. E daí eu tive o trabalho de pesquisar um pouco essa semana. Realmente você só vai ver essa expressão nos escritos de João. Aparece só uma vez lá em Gálatas capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala que está de novo em dor de parto para que nos Gálatas Cristo fosse gerado. A outra vez que aparece, com exceção dessa carta de João, é quando Jesus está falando com os discípulos e chama eles de filhinhos. João olhou para Jesus, viu como Jesus andava, viu como Jesus pregava, desenvolveu a sua vida e 50 anos depois ainda estava usando as mesmas expressões que Jesus. Isso é andar como Jesus andou. E a nossa geração precisa voltar os seus olhos para o Evangelho, porque a nossa geração precisa de pessoas que andem como Jesus pela terra. E andar como Jesus não é simplesmente você ter um gingado no caminhar. Todo adolescente, quando começa a crescer, começa a ter um gingado no caminhar. Na minha época a gente chamava isso de malandragem. Não sei como é que chama hoje. Não é isso. A gente não tem como falar como Jesus falou. A gente não tem como ouvir Jesus falando. Jesus não deixou nenhum podcast para que eu e você pudéssemos escutar hoje. Mas a palavra de Deus está ali. O Evangelho está escancarado diante dos nossos olhos. E a gente tem percepções a respeito da história de Jesus. E nós não temos aplicado elas nas nossas vidas. A obediência, ela advém de andar como Jesus andou. Um teste muito rápido e muito simples que eu queria que você fizesse na sua vida agora. Eu perguntei para você quando é que tinha sido a última vez que você tinha falado de Jesus para alguém. No primeiro ponto. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta.
Será que aquilo que você falou de Jesus para essa pessoa condiz com a sua prática de vida? Será que o Jesus que você tem apresentado com os seus lábios não tem sido desmoronado pelas suas atitudes, pela sua fé, pela sua maneira de se portar? É simples. A vontade de Deus é um relacionamento conosco e esse relacionamento, essa vida relacional que Deus quer ter conosco, advém de andar como Jesus andou. Terceira e última ideia que eu queria que você guardasse, do verso 7 em diante. A vontade de Deus para nós é que a gente não peque. A vontade de Deus para nós é que a gente ande como Jesus andou. A vontade de Deus para a nossa vida é o relacionamento interpessoal. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. E é a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeio o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. João aqui escancara que nós vamos viver em pecado. Que se não é bom coisa nenhuma, nem eu. Nós não vamos conseguir viver esse padrão de santidade exigido lá no Antigo Testamento. João então mostra que eu e você somos convidados, mesmo assim, para ter uma relação, um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é aplicado no nosso relacionamento interpessoal, na maneira que eu lido com as pessoas. Por isso que é muito mais fácil você cantar dizendo que você ama a Deus. É muito mais fácil você escrever dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor. Difícil é você amar o próximo. E a gente conseguiu evoluir um pouco nesse processo, porque a gente consegue amar quem está longe. A gente ama o pobre lá na África. A gente ama o morador de rua, que eu não convivo com ele. Mas a gente está falando aqui, João fala sobre irmão. E não é a irmandade consanguínea, é a igreja. E aqui a gente podia gastar uma pregação inteira só falando desse ponto. Como dentro da igreja vai existir ódio? Como dentro da igreja os irmãos vão se odiar? Mas a gente não precisa gastar uma pregação inteira, porque a nossa geração já mostra. Já mostra como crentes conseguem se degladiar dia a dia nas redes sociais. A geração de Paulo também já mostrava isso quando a igreja de Corinto começou a servir a Apolo, a servir Pedro, a servir Paulo e a servir Jesus Cristo. Nós vamos dicotomizando a igreja, tricotomizando a igreja, dividindo a igreja em várias partes. E daqui a pouco eu paro de debater ideias e eu passo a odiar os irmãos. O pastor Rodrigo ele é muito pentecostal. Eu não vou conviver com o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo é muito reformado. Não serve para mim. Eu não vou conviver com ele. O pastor Rodrigo é gremista. Parênteses, nós vamos sair. Está quase. Fecha o parênteses. Eu não vou conviver com ele. O pastor Rodrigo é pelotense. Eu não sou, tá? Mas vamos fingir que sim. Eu não vou conviver com ele. Meu irmão, a Bíblia te manda não fazer isso. Você entendeu? Não é para você fazer isso. Não tem como você dizer que você ama a Deus, mas você odeia o seu irmão. Não tem como você dizer que você ama a igreja e você não convive com o corpo. Não tem como. E a partir dessa noite, você vai viver com essa realidade. Porque se ninguém nunca tinha pregado isso para você, eu estou pregando para você nessa noite. O que João nos ensina. Que se você vive uma fé que expurga os irmãos, que se você vive uma fé que afasta os irmãos, você não conhece Cristo Jesus. E a gente poderia voltar lá no começo. Não dá por causa do tempo. Só que esse Jesus que você serve, ele não é advogado diante do Pai. Esse Jesus que o seu coração serve, que expurga as pessoas,
Ele não é a propiciação pelos seus pecados. Em resumo, quando tudo acabar, esse seu Jesus só vai te levar para um lugar quente e que a Bíblia fala que vai ter choro e ranger de dentes. É só lá que você vai estar. Porque o Jesus que o apóstolo João está pregando nos manda amar uns aos outros, caminhar uns com os outros. Se eu amo a Deus, eu expresso isso com os meus irmãos. Como é pesado odiar. E a nossa geração conseguiu fazer um upgrade do ódio, porque nós vivemos algo chamado de indiferença, que eu acho que é pior ainda. Quando nós odiamos, ainda nutrimos alguma coisa. Nos preocupamos de certa maneira com alguém, nem que seja para querer o seu mal. Agora, a indiferença é o pior de tudo. Porque Jesus Cristo não fez isso. Se nós queremos ser luz, perceba João usando o termo que é usado nos evangelhos. Nós precisamos amar uns aos outros. E eu quero caminhar para o final aqui. E talvez depois de você ouvir uma mensagem como essa, você começa a pensar assim: a minha vida está desgraçada. Estou devendo grana para todo mundo. Meu casamento está ruindo. Estou com problema de saúde dentro de casa. Estou sem esperança. Daí eu venho na igreja para que o pastor fale algo que acalente o meu coração. E o pastor fala que eu sou pecador. O pastor fala que eu preciso mudar a minha vida. Essa mensagem não serve para mim. Daí eu quero te deixar uma frase de Tim Keller. Ele fala que se o evangelho não for resposta para a sua vida, todas as outras esferas da sua vida vão estar desalinhadas. Você está com problema no seu casamento? Jesus Cristo, Ele é a resposta. Você estava passando necessidade na sua casa? O Evangelho é a resposta. Você está passando por um problema de saúde? O Evangelho é a resposta. E é muito simples como isso acontece. Nós temos um caso particular onde Paulo precisa instruir Pedro a respeito da segregação que Pedro está fazendo na igreja. Paulo, ele não debate com Pedro sobre a segregação. Ele traz o apóstolo Paulo novamente para o Evangelho, para que ele possa resolver isso na sua vida e alinhar. Aí eu te faço uma pergunta. Quantos são melhores que o apóstolo Pedro aqui? Quem de vocês é melhor do que o apóstolo Pedro? A gente não dá conta de chegar aos pés do apóstolo Pedro. Se você alinhar a sua vida, se você começar a entender o Evangelho e a relação que Deus quer ter com você, se você parar de picuinha e começar a servir os seus irmãos em Cristo Jesus, você vai começar a perceber que você foi chamado para algo muito maior do que essa realidade que nós vivemos aqui. Muito maior do que toda a realidade virtual pode te apresentar. Porque a realidade espiritual, ela é a mais real de todas. Nós vamos cantar. E enquanto a gente canta, se você tem algum pecado, confesse agora diante de Deus. E o confessar de pecado não é simplesmente você falar, mas é você confessar e parar. Isso é você confessar o seu pecado. Talvez você já viva isso na sua vida, mas você ainda não conhece Deus em intimidade. Nessa noite, tome uma postura diante de Deus. Deus, eu quero conhecer o Senhor, como o apóstolo João conheceu. Talvez você já o conheça, mas você não está conseguindo levar isso para a sua prática de vida. Você entra nessa comunidade, sai dessa comunidade, e as coisas são sempre a mesma coisa. Só vai mudar, meu irmão, quando você tiver um posicionamento diferente. E aí talvez você precise mudar a língua, mudar as ações da sua mão, mudar a sua maneira de pensar. Amar os seus irmãos, porque nós não somos melhores uns do que os outros. Todo mundo é superior a nós. É tempo de mudança. Nós estamos celebrando o aniversário de 26 anos. Mas para que a igreja chegue a mais 26, nós precisamos mudar a nossa postura. Vamos cantar?
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se existe uma coisa que a Igreja de Cristo vai conviver enquanto os céus não se rasgarem, é com o pecado. Essa é uma verdade. A Bíblia nos ensina isso. Mas agora você em Cristo Jesus, você consegue dizer não ao pecado. Você consegue desenvolver uma vida de santidade e não mais uma vida de relacionamento com o pecado. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Parar de vir aos templos domingo à noite e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Voltar para o mesmo pecado que nós estávamos cometendo antes. Nós precisamos mudar. Ter uma relação profunda com Cristo Jesus. Eu sei que é difícil. Eu, a cada dia, nesses quase 20 anos de cristão, 20 e poucos anos de cristão, a cada vez mais eu chego à conclusão, a mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Eu sou o maior dos hipócritas. Eu sou o maior dos pecadores. E se não for a graça de Deus, eu estou completamente perdido. E se você chegou até aqui e você não tem essa definição na sua mente ainda, você não conheceu Jesus ainda, fé. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor mesmo, porque a Tua palavra apresenta a verdade. Ela não bajula o nosso coração. Ela não fica criando fantoches de fé. Ela nos mostra como nós somos pecadores. E glória ao Senhor por ter Cristo Jesus intercedendo por nós. O que seríamos de nós se não fosse Cristo? Deus, toma conta do nosso coração, da nossa mente, daqueles que estão em casa. E que Deus, em nome de Jesus, venhamos tomar uma postura séria contra o pecado. A cruz não era brinquedo. O sofrimento do Senhor naquela cruz não foi teatro. Para que hoje a gente vivesse uma vida como a gente quer viver.
Eu sei que o Senhor ainda tem levantado aqueles que são teus, porque o Senhor não voltou ainda. Então eu quero pedir ao Senhor, nos leva a viver uma vida em santidade. No nome de Jesus, Pai. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde hoje, até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. Em nome dele que oramos. Amém.